Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 1º de setembro de 2015. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. A gente pode ver que a gente iniciou esse mês de setembro com uma queda significativa, quase 2,5% de queda, mas que não foge do cenário esperado, bastante provável, né? Ontem nós tivemos a perda da mínima desse primeiro candle de baixa, depois o repique, abrindo espaço para um movimento corretivo. Tá? O meu chute era de que esse movimento seria curto, portanto buscar um alvo aqui próximo aos 46 mil pontos, uma retração de 0,32, para quem fizesse a operação de venda, fazia sentido para mim. E dali para frente, o mercado bateu aquele patamar, se recuperou ontem, e daqui para frente, dali de ontem para cá, fica mais difícil dizer para onde o mercado ia, mas ele iniciou um movimento corretivo. Hoje o mercado pesou novamente, apesar de ter tido um candle significativo de queda no Ibovespa, não foi um dia direcional no intraday, a maior parte do movimento veio em gap, e depois disso o mercado passou andando de lado a maior parte do tempo. Tá? Então não foi um dia, de forma geral, assim, bom para operações. E eu sigo entendendo que o cenário mais provável aqui é de uma contração, pelo menos a curto prazo, para depois o mercado se decidir vai para cima ou se vai para baixo. O meu chute é que vai para cima. Tá? Dá para dizer que o mercado rompeu a retração de 0,382, então ele tem uma boa chance de prosseguir o movimento de queda, né, para buscar essa zona aqui. Tá? Um cluster de suporte entre a retração de 0,68 do repique, né, e o ponto mais crítico de suporte que a gente extrai dos corpos. Tá? O mercado pode buscar lá, dificilmente vem abaixo desse ponto. Acho muito improvável que o mercado vá abaixo desse ponto. Então eu vejo, né, que o mercado vindo até aqui deve ser visto como oportunidade para começar a buscar posicionamentos na ponta compradora. Tá? Por enquanto, a gente ainda pode aproveitar o movimento de queda. Para quem fez posição e já encerrou e está fora do mercado, tranquilo. Olhando aqui o mini índice, né, a gente vai perceber que a gente teve uma abertura em gap de baixo, o mercado desenvolveu um retângulo depois disso. Então, para buscar operações, a gente deve buscar o rompimento desse patamar de suporte. Com esta formação aqui, eu já vejo esse ponto perdendo um pouco de importância. Tá? Se a gente tiver um bom rompimento dessa zona no pregão de amanhã, a gente opera na ponta ganhadora do day trade. Tá? Não teve enquadramento dentro do método Leandro hoje, no mini índice. Teve um enquadramento dentro do meu modelo, tá? O rompimento do primeiro movimento contra o gap, tá? Dava para operar aqui, existia espaço até a média móvel de 20 períodos, a operação se dava na superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima, só que rapidamente essa operação foi estopada pelo fechamento abaixo da média móvel de 9. É o rompimento confirmado da média móvel de 9. Depois disso não teve mais nenhum enquadramento significativo, então teve um pequeno stop aí. Tá? Então agora, para o pregão de amanhã, temos uma nova resistência na faixa de 46.390, 46.400 e suporte por volta dos 45.765. Tá? Rompido esse patamar, o ponto mais forte de suporte agora seria a faixa dos 44.700 aqui no gráfico do WinV15. Mercado americano caiu, e caiu bem, né? Alcançou a retração de 0,382, que era o que eu esperava pela perda mínima de outros, se isso viesse a ocorrer. E a gente já viu ontem, né, o gráfico do S&P 500 futuro no pré-mercado, ele estava sendo bem pressionado para baixo. Essa queda se intensificou ao longo do pregão de hoje e trouxe os preços até abaixo da retração de 0,32. Se continuar o movimento de queda, o próximo alvo seria a retração. Mas eu também vejo aqui uma grande chance de esse movimento de queda não durar muito mais, não ir muito além do que já foi, e rapidamente a gente ter um repique para também desenhar aqui uma contração. Tá? Esse é o gráfico do índice Dow Jones, esse é o gráfico do S&P 500
futuro. Tá? Então, provavelmente cai mais um pouquinho para buscar esse patamar. E depois eu vejo boas chances de a gente ter aí um repiquezinho para formar uma contração. Tá? Legal. Dólar. O dólar para mim estava mais claro. O dólar gerou uma compra aqui no dia 25, deu um novo sinal de compra ontem pela superação da máxima de... Hoje é terça, então na máxima de sexta. Né? Nossa expectativa, ou melhor, a minha expectativa pela projeção do máximo bandeira seria uma alta até 3.923 e o dólar está arrumando para lá. No intraday a gente olha o WDOV15. O pregão de hoje iniciou com um pequeno gapzinho de alta. Né? Houve a formação de um primeiro movimento. Pelo método lendo gerou compra neste candle aqui, apesar dessas sombras, apesar da resistência. O método lendo de day trade, como a gente acompanha aqui na Lendo Storm, a gente não usa subjetividade. E essa operação ofereceu gain, né? Deu lucro. Pelo modelo, eu não compraria o rompimento desse primeiro movimento aqui, não vi rompimento. Mas reparem que o mercado bateu na resistência, segurou um pouquinho, 2 testes da resistência, e neste candle aqui ficou mais claro o rompimento, gerando uma compra mais clássica, uma compra por breakout. Tá? O papel foi um pouquinho, não bateu na RP, recuou, fechou abaixo da média móvel de 9, mas não gerou stop, e no finalzinho do pregão foi novamente para terreno lucrativo, mas não chegou a oferecer um ganho significativo. A gente teve aí 0,25 e o alvo era algo próximo de 0,75%. Tá? Mas a expectativa para o dólar é de manutenção do movimento de alta para o pregão de amanhã, quarta-feira. O juro subiu mais, foi além até do que eu esperava, imaginava que essa resistência aqui ia segurar os preços, mas não dá para dizer que houve rompimento, porque a gente tem um extremo da resistência aqui, né, por volta dos 14.560, ainda para ser um obstáculo. Isso aqui eu não vejo como um sinal de compra. Tá? O juro não está com um gráfico muito amigável para se montar posições, mas sim, há um viés mais altista, tá? Mas no curto prazo já apresenta um certo nível de sobrecompra. Eu não me arriscaria a compras aqui. Tá? Melhor ficar de fora do juro. Nos papéis, a Vale agora fica um pouco mais interessante para iniciar o movimento corretivo, porque o repique já tem uma extensão no tempo mais significativo, mas o candle ainda não é forte, não é um candle preto de reversão, né? É um candle branco ainda, o volume não foi tão forte. Então não vejo uma operação muito forte em termos de swing trade, mas né, agora já se torna um cenário mais interessante. Petrobras também. Tá? Petrobras ganhou um pouco mais de amplitude nessa correção no quesito tempo. O candle aqui é um pouco mais bonito para queda, porque é um candle preto, mas o volume ainda é baixo. Tá? Então, até me chama um pouco a atenção esse gráfico, mas eu focaria mais em operações de day trade, no rompimento dessa zona de suporte aqui, tá? Por volta dos 8,55. O setor de siderurgia subiu hoje. Gerdau agora volta a testar essa resistência dos 5,56, mas isso não significa nada em termos de operação. No intraday, a Gerdau e a Vale ofereceram um cenário interessante de setup de fechamento de gap, que a gente conseguiu, inclusive, identificar no bate-papo de abertura hoje lá no site. Então, nós temos aqui um gap de baixa, batendo no fundo anterior, a média de 200 servindo como suporte, um candle de força compradora média. Tu vê que o movimento prévio era de alta, então esse aqui é um movimento pregão anterior foi de alta, esse aqui é um gap que vai contra o viés de curtíssimo prazo. Na superação da máxima, havia possibilidade para compra, para fechamento do gap, o mercado fechou esse gap e foi além. Ela fez um belo movimento, indo buscar a resistência, a qual não rompeu. Tá? Então aqui, pelo menos, ofereceu day trade. E a Vale, já passou pelo gráfico da Vale, mas vamos dar uma olhada. Tá? Um cenário parecido. A Gerdau até, se a gente for analisar friamente, fica mais interessante, tinha mais estrutura dando suporte.
Mas esse é um gap significativo. Repara que a gente tem uma amplitude de 3,22, não é algo a se desprezar. Mas não chega a ser um gap tão grande, né, que desconfigure o setup. Quem já fez o treinamento comigo sabe que o setup de fechamento de gap, né, nesse estilo, né, um candle de reversão logo na abertura, ele não é bom quando o gap é muito significativo frente à volatilidade do papel. Não é o caso aqui. A superação da máxima gerava oportunidade para compra e foi acionado e o mercado bateu 2,8% praticamente por cento de alta. O alvo por 20% da média da volatilidade ia ser algo próximo a 2,4%. Então, foi um trade que conseguiu o alvo. Depois depende de como o sujeito manejou a posição. Eu fui estopado aqui, apenas a mínima. Achei que valia a pena posicionar o stop ali. Então foram 2 trades bons de fechamento de gap. Então a gente estava falando de Gerdau. A gente pode falar de CSNA. CSNA segue insistindo no movimento de alta, mas sem ainda conseguir romper a média móvel de 21 períodos. Não apostaria no movimento de alta aqui, pelo menos o gráfico não oferece um cenário seguro para isso, e nem de venda ainda. Né? A venda que nós vimos aqui, como eu mencionei, ela tinha um risco por ser muito curta no tempo, né, esse repique. E de fato o mercado segue insistindo então no movimento de alta. No intraday não teve nenhum bom enquadramento. E os em Minas também sobe um pouquinho, nada demais. Não vejo nada a ser feito aqui. Talvez o papel consiga subir um pouco mais para buscar resistência aqui por volta dos 13,35 junto com a média. Mas isso não significa que o papel seja bonito para compra. Tá? No setor de bancos, o Bradesco cai um pouco mais, fica bem próximo aqui do suporte 22,15. Talvez caia um pouquinho mais no pregão de amanhã para testar esse patamar dele, talvez gerar um sinal mais bonito de reversão. Alguém mais agressivo até poderia buscar uma entrada se fosse curta. Mas corre-se o risco realmente do mercado romper esse fundo da continuidade à queda. Então por enquanto não se faz nada. Intraday também, o papel ficou andando de lado o pregão inteiro, sem conseguir gerar um rompimento de primeiro movimento ou de congestão. Itaú tem um pouquinho mais de espaço para chegar no fundo, talvez chegue lá, a gente não sabe. Por enquanto não vejo nada a ser feito. Só que no caso de Itaú a gente tem um suporte bem forte aqui em 25. Repara que, vamos botar o semanal e comparar Itaú e Bradesco. Itaú trabalha em cima do suporte dessa grande congestão, que dura desde 2011. Ela não rompeu essa congestão. Bradesco já rompeu o suporte dessa congestão. Então, Itaú é um gráfico mais interessante para compras, se mostra mais forte. Banco do Brasil também está numa zona de suporte, bate no fundo anterior, mas não forma aqui um candle interessante para a gente se animar para a compra. Não. O candle ainda é feio, o volume foi meio baixo, então nada a ser feito, o papel segue dentro de uma tendência de baixa, com risco até de romper essa região. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Outros papéis que chamam a atenção, a gente está falando do setor bancário, Banrisul chamou a atenção. O Banrisul já era trade. Tá? Banrisul fez um belo movimento de queda, rompeu o fundo anterior, ficou congestionando, sentindo o fundo anterior ali em 8,32 como resistência. A média de 20 períodos se aproximou e agora o mercado rompe, né, essa pequena consolidação. É um rompimento de uma consolidação e também pode até ser lido, apesar de não estar tão bem enquadrado pela amplitude da congestão aqui, pode ser entendido como um máximo bandeira. De qualquer forma, esse rompimento, né, sinaliza, dentro da visão clássica mais técnica, uma venda. Tá? Então, se foi dado venda dentro do método Leandro hoje, no nosso comentário de fechamento. O stop, idealmente, eu não gostaria de trabalhar um stop muito curto aqui. Eu deixaria o stop acima dos 7,95 pelo menos. Então, Banrisul vai sinalizando uma venda. CESP, eu mencionei no farol de ontem o risco, a possibilidade da CESP romper essa ilha e dar uma paulada para baixo. Ela não conseguiu ainda romper hoje, mas fez o fechamento mais baixo em muito tempo. Esse fechamento, na verdade, está até abaixo dessa mínima, que foi uma tentativa de rompimento que não fluiu. Não rompeu claramente ainda. Alguém mais agressivo pode ficar de olho em CESP no intraday para fazer uma operação de day trade, surgir oportunidade, né, que seria o ideal, para tentar antecipar uma venda aqui, se ela de fato acontecer. Outra alternativa
que eu acho um pouco menos consistente seria operar a perda da mínima desse doji. Né? E mais conservador seria esperar a gente ter um fechamento mais claro abaixo dos 15,25. Mas o papel está indo para baixo. CEMIG já deu venda ontem. Hoje, prosseguindo o movimento de queda, formou esse doji. Não acho que seja uma boa buscar operações de retorno na média aí, não. Tá? Não tem volume, não tem mercado realmente esticado. Então a expectativa é de manutenção do movimento de queda. CEL3, dá para dizer que está fazendo aí um fundo reflexo, baixo no fundo anterior, faz um candle de dúvida, o volume é razoável, mas não acho que esteja tão bem configurado para um trade de retorno na média em termos de swing trade. Se essa movimentação estivesse acontecendo em cima dos 35,80, que é o suporte mais amplo, mais extremado, mais extremo, daí ficaria mais interessante. Mas nesse caso, eu prefiro focar no intraday. EZTC3 faz um rompimento interessante, é uma alternativa de swing na venda. O papel tentou o rompimento aqui de um fundo duplo, de um pivô, acabou no pregão de hoje deixando mais claro que foi um rompimento falso e o papel está sendo punido. A gente teve essa pancada para baixo que vem trazer o fechamento abaixo dessas mínimas. Por conta desse rompimento falso aliado com a tendência mais longa aqui para baixo e por uma distância não tão significativa para média móvel de 21 períodos, esse papel está à venda. Né? Então, a venda já nesse fechamento é válida. Esperar a mínima aqui ser perdida deixa a coisa um pouco mais consistente. Aí é como eu optaria a fazer essa operação. O stop deve ficar acima dos 13,20. Eu recebi a solicitação por e-mail de um espectador nosso aqui do Farol para falar de OIBR. Coincidentemente, o OIBR, de qualquer forma, estaria na minha lista. É para ser comentado. Quem acompanha já há bastante tempo, lembra? Que a gente mencionou que esse agrupamento aqui era um péssimo sinal para o papel, porque esses papéis meio tosqueiras, quando agrupam, no longo prazo tendem a fechar esse gap artificial que se forma. Né? E é o que está acontecendo. Né? Desde o agrupamento, o papel já perdeu 76% do valor. Né? A última vez que o IBR nos chamou a atenção de forma mais significativa foi nesse momento aqui de rompimento, né, do suporte. Esse suporte estabeleceu em 5,20, rompeu, fez pullback, nova venda aqui e o papel caiu pra caramba. Mais recentemente, o papel abriu esse gap, formou uma ilha, e agora está rompendo essa ilha para baixo e o volume é bom. Então, o IBR está sinalizando novamente venda. Se quiser ser um pouquinho mais precavido, né, opera perda da mínima e o stop fica acima da máxima da ilha. Então, a partir de... Vamos ver. A partir de 2,90. Então, o IBR está sinalizando uma venda. E essa venda é reforçada pela expectativa, deixa eu tirar o ajuste que eu fiz aqui, pela expectativa de fechamento desse buraco. A memória traz os preços de volta para essa zona aqui próxima a R$1. Isso não é o IBR3, mas no IBR4 o cenário é basicamente o mesmo. Tá? Também temos essa ilha, também temos o rompimento. Então o IBR vai sinalizando venda. Só tem que ver se tem aluguel. Smiles foi um dos destaques do pregão de hoje, com uma queda bem significativa, 8,7% de queda. Há pouco, né, nós tivemos uma operação de compra em Smiles aqui no dia 26, que alcançou o alvo. O papel não conseguiu romper aqui a média móvel de 200 e a fronteira do gap, que é uma resistência, então média de 200 e fronteira do gap servindo como resistência. O papel voltou a cair e agora perdeu essa mínima. Claro que quem fez a operação aqui no dia 26 alcançou a RP e em algum momento foi estopado pela perda dessa mínima ou pelo fato do mercado ter batido no ponto de entrada. Então, o cara não sofre com essa queda de hoje, porque já estava líquido, e a queda de hoje seria até um sinal de venda. Mas se tu reparar, a distância da média móvel de 20 períodos está muito grande.
e a distância para esse suporte de fevereiro aqui não é tão grande, então já é um trade que não vale muito a pena. Tá? Mas eu fico bem atento ao papel, tá? Porque se ele prosseguir numa queda e buscar aqui a faixa dos 42, esse ritmo de queda e formar um sinal de reversão, pode ser uma boa operação de retorno à média. Tá? No intraday, o papel ofereceu um cenário interessante de trade de retorno à média. Nós temos aqui algumas características bem boas. O que falta? O que falta de característica para esse trade de retorno à média? Apenas uma característica. Vou botar no gráfico de 60 aqui. É no ponto onde houve a reversão ter um suporte mais claro no passado. A gente não tem. O sinal foi meio que no vazio. Deixa eu voltar aqui no 15 minutos. Mas repara que o mercado fez um movimento acelerado de queda, que acelerou no final para tirar os preços de dentro da banda. Né? A gente ultrapassou o horário do meio-dia, o sinal de reversão, que foi um Arami, se deu aqui a 1h da tarde. O candle que gera o sinal tem pico de volume. Então aqui a operação foi bem interessante. Chegou a oferecer 2,2% de alta. Outros papéis que geraram cenários intradiários. Nós já mencionamos a Vale, nós já mencionamos a Gerdau. Agora, enfim, o futuro e o dólar. Smiles. Teve alguns outros papéis. Braskem chamou nossa atenção ontem pela possibilidade de vir bater na resistência aqui nos R$15. Volume crescente. O movimento prossegue, deve conseguir bater nos R$15. Então a gente ficava atento no intraday. No intraday a gente teve uma oportunidade de trade, que foi esse rompimento de linha d'água, que foi acionado dentro do método Busy, mas rapidamente foi estopado por conta do fechamento confirmado abaixo da média móvel de 9. Então aqui, apesar do papel ter subido depois, essa primeira tentativa gerou stop. Uma segunda tentativa era possível a partir deste candle aqui. Repara que se estabeleceu uma zona de resistência, o mercado ficou andando de lado, não está distante da média, e quando rompe bonito e com volume significativo, isso faz toda a diferença. Mas de novo o trade não foi tão longe, o papel subiu uns 2%, não foi o suficiente para buscar 20% da média da volatilidade, que estava em 2,6%, mas deu para tirar alguma coisa, talvez recuperar um pouquinho desse prejuízo. BTW3 agora ficou bem mais complicado, realmente abortou o cenário que eu via de alta, né, nesse zigue-zague ascendente para buscar os 19,34. Apesar disso, não houve entrada, o papel não conseguiu acionar a entrada que a gente esperava aqui, e agora está pesando e pode prosseguir no movimento corretivo. No entanto, eu não acho que esteja... Não me sinto confortável fazer uma venda de swing trade, tá, mas talvez seja teimosia minha. A venda poderia ser feita já no pregão de hoje, na perda mínima de ontem, com stop sensa máxima. No intraday, a gente teve um rompimento de linha d'água acionado, com bom volume inclusive, e também rapidamente gerou stop pela média móvel de 9. Então reparem que eu aceito o stop da média móvel de 9, mesmo quando ele é muito rápido. Tá? E que bom, porque depois o papel acelerou legal para baixo. Agora a expectativa seria de manutenção desse movimento de queda. CCRO rompeu um primeiro movimento neste candle, mas não teve volume, não perdeu a mínima, então não confirmou. Ficou andando de lado, e aqui rompeu. Tá? O sujeito até poderia tratar como um power breakdown, e daí poderia ter operado aqui no candle das 15h15, mas aqui ficou mais claro o rompimento, aqui era venda, só que o papel fez um pullback e fechou no meio do processo. Se tivesse mais tempo de pregão, provavelmente o CCRO prosseguiria no movimento de queda, mas agora já não carrega isso para o próximo pregão. Tá? Elet 6 também gerou um primeiro movimento, rompeu, o volume aqui até foi mais alto, então estava enquadrado, mas acabou gerando stop pela média móvel de 9, neste candle aqui, quando superou essa máxima, infelizmente. Então o trade não fluiu. Esses últimos trades aí não foram muito bem. EZC3, esse papel que a gente viu rompendo, por isso permitindo vendas, gerou uma operação de rompimento de primeiro movimento. Neste candle aqui, volume significativo, não foi um candle amplo, mas dava para operar, stop acima da máxima do dia e conseguiu fluir bem.
Buscou aí uma queda de mais de 4,2%. Goal, assim como o Gerdau, ofereceu um bom day trade. Nesse caso aqui não foi um setup de gap, mas sim um rompimento de linha d'água, que só gerou stop pela média móvel de 9 em 13,12, oferecendo aí uns 2% de alta. Quase no fim, Multi 3 gerou um bonito rompimento de linha d'água, aqui, acionou, não cumpriu o RP era 2%, subiu só 1%, depois acabou gerando stop nesse fechamento abaixo da média móvel de 9, depois desse fechamento na perda dessa mínima. Então esse trade não foi. E por fim, Rumo 3, eu particularmente não sou muito fã de operar esse papel, mas mostrou aqui uma boa barra elefante, acionou, e aí a gente teve um belo movimento, que em nenhum momento gerou stop. Então esses foram os papéis que chamaram a atenção no intraday. Vou finalizando então esse farol por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Nos vemos amanhã. Até lá.